A gente, na quinta-feira, estava aguardando já o resultado do exame do paciente que tinha sido coletada a amostra, né? Eles até nos falaram que talvez demorasse um pouco por conta da demanda dos laboratórios, mas aí na quinta-feira, na hora do almoço, a gente recebeu o resultado que descartou o caso para contaminação por coronavírus. Então foi realmente uma boa notícia, né? A gente teve um pouco mais de descanso aí para o feriado, mas isso não interfere muito em relação ao afrouxamento das nossas medidas de prevenção. Mas sim, é uma notícia boa, porque a gente deixa a população um pouco mais tranquila e a gente pode, né, conduzir os nossos trabalhos como já estava sendo feito com as medidas de prevenção mesmo. Tem outros casos aqui sendo monitorados ou suspeito aqui no município de Alto Taquari, Deise? A gente tem sim, são 10 casos que estão sendo monitorados no momento. E esses casos, eu gosto sempre de ressaltar que não são casos suspeitos, mas são casos que chegaram para nós através de denúncia ou a própria pessoa procurou o serviço de saúde por conta de ter vindo de regiões que tenham contaminação local. E aí elas têm um pouco essa preocupação mesmo de informar ao Departamento de Vigilância em Saúde. E aí a gente faz todas as orientações para que essas pessoas permaneçam em isolamento, né, em quarentena em casa, e que elas evitem o máximo de circulação para evitar qualquer risco para outras pessoas, por elas terem vindo desses locais com casos confirmados. Desde voltando lá atrás naquele caso que era suspeito aqui, saiu muitos boatos em redes sociais, Facebook, né? Digamos assim, grupo de WhatsApp, a maioria era tudo fake news. Exatamente, a gente tem enfrentado essa dificuldade e é um problema que não é somente de Alto Taquari. A gente vê vários gestores com essa mesma dificuldade em relação às fake news. A gente tem divulgado o quanto a gente tem essa preocupação de evitar esse tipo de comentário. A gente sofreu sim com informações distorcidas sobre a situação do paciente. E eu quero deixar sempre muito claro que a gente jamais, tanto a secretaria quanto a equipe que atende esses pacientes, nós não divulgamos o estado de saúde do paciente. Nós não temos condições, e a gente, eticamente falando, nós não podemos divulgar os sinais, sintomas, o quadro clínico desse paciente. A única coisa que a gente pode fazer é informar se o paciente tem um quadro clínico estável e se ele está bem. Porque nós temos um sigilo, né, que não permite que a gente divulgue. Então, independente de ser este paciente, né, que no caso já foi até descartado o caso, como qualquer outro que for suspeito, né, e for atendido nas nossas unidades, a gente garante que essas pessoas não terão os seus dados clínicos divulgados em qualquer mídia, nem mesmo nos veículos oficiais, porque nós não podemos fazer isso. Então, a gente pede para a população que não criem pânico por conta de WhatsApp, de qualquer outro tipo de informação que seja veiculada nas redes sociais ou, né, no boca a boca, que não são verdadeiras. A gente tem, sim, uma ética a seguir, então jamais a gente vai divulgar, independente do estado de saúde do paciente, dados clínicos, como foi divulgado, a exemplo do paciente, né, que o paciente estava mal, que o paciente estava com febre, que o paciente estava piorando. Esse tipo de informação ele não sai da secretaria, ele não sai da nossa equipe e não vai sair em momento algum. O que se percebe aqui no município de Alto Taquari, depois que esse caso aí deu negativo, às vezes a gente percebe algum relaxamento de certas pessoas, né, que até algumas festas já se promoveram no final de semana, durante a semana. Isso, a gente tem essa dificuldade, né, de conscientizar a população em relação ao risco. Desde o início a gente vem trabalhando da importância desse distanciamento social, mas a gente percebe que algumas pessoas elas não estão entendendo que o risco ele é real e que ele existe. Infelizmente, a gente recebeu muitas denúncias no final de semana em relação às festas, né? Principalmente as festas privadas e as festas particulares. A nossa equipe ela se deslocou em vários momentos, né? Faz a orientação. Alguns estabelecimentos comerciais, inclusive, já tiveram que ser multados, né? Porque realmente
a população não está tendo essa sensibilidade em relação a um problema. Então, não é porque um caso ele deu descartado, né, ou que foi negativo, que nós, enquanto gestores, vamos afrouxar as nossas medidas. Muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar para que a gente realmente não tenha nenhum caso no nosso município. Nós ficamos aliviados quando um caso dá descartado, sim, né, assim como a população também, mas isso não quer dizer que a gente vá afrouxar. Tanto que a gente aproveita a oportunidade até para falar sobre o uso das máscaras, né? Sejam as máscaras de tecido, sejam as máscaras de TNT, as máscaras que são confeccionadas, né, em casa, independente do material que está sendo utilizado, a gente reforça a importância como a máscara como uma barreira e é uma proteção tanto para a própria pessoa, né, que está saindo de casa, quanto para outra pessoa que às vezes está em contato, né, que está tendo uma fala, um diálogo e talvez está um pouco, não está respeitando tanto as distâncias. Então a gente reforça sim que a partir de hoje, de acordo com o decreto do governo do estado do Mato Grosso, a necessidade e a conscientização das pessoas usarem as máscaras. E aí, né, de não só usar, mas depois fazer a limpeza, né, a lavagem e desinfecção dessa máscara da maneira correta, para que ela continue tendo sua eficácia garantida. Então, a gente não vai afrouxar as medidas, a gente tem trabalhado incansavelmente, né, todos os dias nesse sentido, de evitar que o vírus ele chegue ao nosso município, sabendo sim que já tem vários casos na região, então o nosso cuidado ele é redobrado e as nossas medidas elas vão continuar sendo intensificadas a cada dia, independente do surgimento de caso suspeito, de ser descartado ou não. Vamos falar também sobre a campanha de vacinação. Já terminou essa campanha ou continua a campanha de vacinação contra a gripe? Nós continuamos com a campanha de vacinação. Na quinta-feira a gente recebeu à noite, né? Chega para nós mais doses. Lembrando sempre que o Ministério ele está disponibilizando fracionadas essas doses, né? Então essa primeira fase a gente já deve ter recebido 3 ou 4 parcelas aí da vacina, mas eles têm disponibilizado e à medida que vai chegando para a gente vai disponibilizando para a população. Como a gente teve um feriado na sexta, a gente não vacinou, mas hoje a gente já teve a informação de que o pessoal tem procurado e a gente continua com a vacinação, se preparando já para a segunda fase que deve vir nos próximos dias. Deixa eu fazer uma pergunta também sobre, sabemos que alguns municípios, principalmente Altaquari, lá ele solicitou aqueles teste rápido. Já tem no município? Já chegou? Olha, a gente já fez a aquisição desde o início, né, da questão do coronavírus, né, dessa pandemia, e as empresas elas pedem um prazo para entregar, principalmente porque pegou todo mundo de surpresa, né? Então, embora a gente já tenha comprado, né, assim como os ventiladores, que também a gente já fez a aquisição, vários EPIs, eles pediram um prazo de até no máximo 30 dias em relação aos testes para chegar no município. Né? O que é importante a gente falar também, o Ministério ele tem divulgado que vai disponibilizar, né, milhões de testes e eu acho que é importante falar que Altaquari não recebeu nenhum desses testes do Ministério da Saúde e nos foi informado que esses testes eles vão ficar principalmente nos hospitais regionais e nos hospitais de referência. Então, todo esse suporte que a gente tem garantido, que a gente tem feito a aquisição, tanto de equipamentos, de exames laboratoriais, dos testes, enfim, tudo isso a gente está comprando pelo município. O Ministério nos repassou um recurso que é proporcional a R$ 2,00 por habitante para enfrentamento dessa pandemia, ou seja, para nós veio em média R$ 22.000, e a gente sabe que todos esses testes, todos os equipamentos, eles estão caríssimos, né, nessa época. Então, acho que a população ela tem que ter noção disso, de que o município ele está investindo, sim, em garantir assistência à saúde para a população, né, para qualquer pessoa que precisar do serviço, a gente ter, sim, disponível testes. Lembrando que esses testes eles vão ser uma quantidade pequena, então a gente vai usar com muito critério, né? Então, além de ser difícil para a gente conseguir comprar, eles têm um preço muito alto, embora a gente não considere muito isso quando a gente fala em vida, mas eles vão ser usados muito criteriosamente.
porque a gente precisa nortear realmente o nosso trabalho, a gente precisa acalmar a população, principalmente na iminência de um caso confirmado. Então, esses testes eles vão ser realmente utilizados com muito critério e com muito rigor por parte da Secretaria, já que eles estão sendo todos adquiridos pelo município.